Oi pessoal, tudo bem? Espero que você e sua família estejam todos muito bem, com saúde e tranquilidade, ok? Eu tô aqui hoje para conversar com você sobre o oráculo de Delfos. Na Grécia Antiga, pipocava oráculo para tudo que era lado. Tinha muito oráculo. Mas o mais famoso, o mais poderoso de todos, aquele que mais gente acorria até ele, aquele que gozava de maior confiabilidade entre o povo grego da antiguidade, era justamente o oráculo de Delfos. Porém, antes de falar para você um pouco sobre o oráculo de Delfos, deixa eu explicar qual é o sentido por trás da ideia de um oráculo. Oráculo não é algo próprio, exclusivo, melhor dizendo, da religião pagã dos gregos. Várias religiões, várias espiritualidades têm oráculos. Só para ilustrar, para dar um exemplo, pense na Bíblia. No Primeiro Testamento da Bíblia judaico-cristã, tem alguns livros que são chamados de livros proféticos. São 4 profetas grandes e 12 profetas menores. Então são os 4 profetas maiores e 12 menores. Os 4 maiores são os mais famosos, né? Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. E os 12 menores, formando um total de 16 profetas, que forma ali o conjunto dos livros proféticos, né? O profetismo. Esse profetismo, que é o profetismo que está na Bíblia, o profetismo israelense, do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu, tanto faz o nome que você chamar, esse profetismo tinha oráculo. Quando o profeta queria falar alguma coisa e não queria que parecesse que é ele que está dizendo, mas ele queria dizer, olha, o que eu estou falando aqui é o próprio Deus que está falando, ele está usando a minha boca para falar, ele contava a sua mensagem e no final ele dizia oráculo do Senhor. O que quer dizer essa expressão oráculo do Senhor? É dizer o seguinte, olha, o que eu acabei de falar não sou eu, é Deus. Se tu tem algum problema aí com essa mensagem, tu tem problema é com Deus, não comigo, tá? Vai te resolver lá com ele, porque ele está falando. Acho que você sacou. Um oráculo é quando as pessoas que praticam uma determinada espiritualidade, uma determinada religião, acreditam que algum ser humano se coloca numa posição tal que se torna um instrumento, uma ferramenta, um apetrecho que a divindade usa para falar com a humanidade, com aquele grupo de seres humanos. Se você entendeu bem, o oráculo é um canal utilizado pela divindade, pelo divino, pelo sagrado, para falar com os seres humanos, com as pessoas, tá? É só um meio utilizado. E na religião dos gregos antigos, na religião pagã, era a mesma coisa. Eles acreditavam nos cultos de mistério. O mais engraçado que pareça, a palavra mistério em grego não é esconder. É o contrário. É revelar. Melhor dizendo, desvelar, tirar o véu. É você tirar o véu da frente de alguma coisa para que você veja claramente. Então, o que eram os cultos de mistério? Eles acreditavam que os deuses gregos, porque eles eram politeístas, vários deuses, se comunicavam com os seres humanos, com a humanidade, com as pessoas, através da sacerdotisa. Essa é uma característica interessante da religião dos gregos antigos. As mulheres eram mais importantes na religião do que os homens, tá? Era uma religião que valorizava o feminino nesse sentido. Valorizava a mulher, que empoderava a mulher, tá? Então a sacerdotisa, ela era possuída pelos deuses, é isso que eles acreditavam. Então se fala muito em possessão demoníaca, não é o caso, era uma possessão divina. O Deus possuía a sacerdotisa, ocupava o corpo dela, a mente dela, sussurrava o mistério, ou seja, falava a vontade dele a respeito daquela pergunta, daquela pessoa. E a sacerdotisa absorvia isso e expressava para quem fez a pergunta. Deu para entender? Isso era um oráculo na religião dos gregos.
E veja que não é muito diferente das outras espiritualidades. Pois bem, agora vamos ao oráculo de Delfos. Como ele surgiu? Eu vou falar da origem mitológica do oráculo de Delfos. Como a mitologia grega, como os mitos gregos explicam o surgimento do oráculo de Delfos. Ok? Veja bem, Zeus, o maior dos deuses gregos, o deus dos deuses, o cara, certo? Zeus, ele quer fazer um oráculo, ele quer se comunicar com a humanidade, ele quer falar para a humanidade. Só que ele tem uma preocupação em mente. Ele diz, bom, os gregos acreditavam que a Terra ela tinha começo e tinha fim. Zeus disse, se eu coloco o meu oráculo perto do começo do mundo, quem mora do meio para o fim vai ficar longe para ir. Vai dificultar. Se eu coloco perto do final, quem mora do meio para o início vai ter dificuldade para ir, para chegar lá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir onde é o centro do mundo, o meio do mundo. E Zeus tem uma ideia fantástica para resolver esse problema. O animal de estimação de Zeus são as águias. Zeus pega 2 águias, coloca uma no início do mundo, outra no final do mundo. Ordena que essas 2 águias voem em sentido contrário, uma em direção à outra. A que está no final vai para o início, a que está no início vai para o final. Ambas têm que voar sempre na mesma velocidade, as 2. E Zeus disse, no local em que essas 2 águias, o voo delas cruzar, uma águia passar pela outra, ali vai ser o meio do mundo, o centro do mundo, que Zeus chamou de umbigo do mundo. Por que umbigo? Porque se você pensar da sua cabeça até o seu pé, o que está bem no meio é o umbigo. Então, se o umbigo é o meio do corpo, imaginando a Terra como um corpo, Zeus disse, olha, o umbigo do mundo. E Zeus fez isso, as águias cruzaram, e ele descobriu aonde era o umbigo do mundo, onde era o centro do mundo. E era exatamente na cidade de Delfos. Zeus disse, bom, tenho que fazer aqui o meu oráculo, o meu templo. Mas deu ruim. A casa caiu, meu rei. Mas por que a casa caiu, parceiro? A casa caiu porque perto de Delfos morava uma serpente gigantesca, de proporções monumentais, um monstro, uma serpente mitológica que tinha uns hábitos alimentares meio estranhos. Essa serpente, no café da manhã, devorava uns 10 ou 12 seres humanos. Ao meio-dia, mais umas 15 pessoas eram devoradas. A sobremesa eram umas 7 criancinhas. No lanche da tarde, ela devorava uns 3 velhinhos. Acho que você já sacou. O problema é que essa serpente vivia de devorar seres humanos. Mas eu deu mal, né, velho? Aí, agora, quem que vai no meu oráculo para ser devorado? Ninguém vai lá. Certo? Essa serpente tinha um nome. Ela se chamava Piton. É daí que a ciência classifica as serpentes da natureza de maiores proporções, as maiores serpentes que existem, de piton. Tipo a sucuri no Brasil. Ela é uma piton, é uma serpente gigante. Imagina a Pito que deu origem a tudo isso. Pois bem, Zeus tem uma outra sacada. Ele reúne a galera dele, os deuses gregos, lá na casa dele, no Monte Olimpo, na morada dos deuses. Faz uma assembleia geral dos deuses. Olha, o negócio é o seguinte, eu vou lançar um desafio aqui. Quem descer até a morada dos homens, até a terra, e matar a Piton, lutar contra a Piton e matá-la, eu vou permitir que esse deus faça o seu oráculo lá no centro da terra, no lugar mais importante. Apolo, que era filho dos Zeus, disse, olha, essa aí é comigo, deixa comigo, rapaz. Eu vou lá e acabo com essa Piton. O Apolo, ele é o deus da matemática, tanto da geometria quanto da álgebra, tá? Do cálculo e dos desenhos geométricos. Espacial, né? Por quê? Porque ele é um cara preciso. O Apolo é o deus da música. Você sabe que música tem muita matemática, né? Você deve estar ouvindo aí o fundo musical que eu estou escutando, que é um blues. E o solo de blues é pura matemática. O Apolo também é o deus da iluminação, da luz. Tanto é que a carruagem de Apolo puxa o sol do nascente ao poente todos os dias, do leste a oeste,
fazendo com que o Sol percorra seu percurso ali pela abóbada celeste até chegar no final. Por isso ele é o Deus da iluminação, ele é o Deus da razão, do pensamento, da clareza do pensamento, da clareza racional. Ele é sempre representado com arco e flecha. Por quê? Porque Apolo não erra, ele acerta o alvo, ele é preciso. Certo? Sniper, atirador de elite. Pois bem, ó, Apolo, deixa comigo que eu resolvo. Vocês, ó, vá na fé, parceirão. Tamo junto aí, viu? Qualquer coisa, depois que você resolver lá o problema, você me chama. O Apolo desce, luta contra Piton, mata a Piton, enterra a Piton ali e manda construir o templo aonde ele vai fazer o oráculo dele. Qual é o problema? Bom, a construção do templo tem vários elementos mitológicos, mas que eu não vou entrar agora nesses elementos, ok? Não vou entrar porque é uma outra história, é uma história longa, maravilhosa, mas deixa para outro momento, com outra oportunidade, beleza? O fato é que o templo, mitologicamente, se acredita que foi construído assim. Na porta do templo, do oráculo de Delfos, aonde o deus Apolo fala, e de vez em quando Zeus também, perceba porque que o oráculo de Delfos é tão poderoso. O deus da razão fala ali, e o deus dos deuses de vez em quando dá uma canja. Sacou? Por isso que todo mundo acorre para o oráculo de Delfos. Pois bem, o templo, os caras que administravam o templo mandaram construir uma placa de pedra gigante e escreveram uma orientação nessa placa. A orientação era a seguinte: conheça-te a ti mesmo. Saibas o que vais perguntar e sejas breve para não irritardes os deuses. Vou repetir. Conheça a você mesmo. Saiba o que é que você vai perguntar. Seja rápido para não deixar os deuses irritados. Na verdade, essa placa tinha uma função muito prática. Tinha uma fila gigante de gente querendo entrar no templo. E essa placa ajudava a fila a andar. Porque a fila tem que andar sempre, né, pessoal? Senão vira a fila do SUS, o cara fica ali, não anda nunca. A fila tem que andar. Então, você vai fazer uma pergunta, e sua pergunta tem a ver com você. Você não vai perguntar uma coisa que não tem nada a ver contigo. Então, conheça você mesmo. Saiba o que você vai perguntar. Você não pode chegar lá, não sei, eu tô aqui, mas estou meio por fora, viajei na maionese, não sei o que. Não, saiba. O que você quer perguntar, rapaz? Pergunte. E seja breve. Você não vai chegar lá, agora eu quero fazer um discurso aqui. Não vai fazer discurso nenhum. Cala a boca e só pergunta. Diz o que você quer saber, tá? Pois bem, essa placa ficava lá. O templo, aonde tinha o oráculo de Delfos, ele realmente existiu, na cidade de Delfos, lá na Grécia Antiga. Ele ficava na base de um vulcão, sacou? Esse vulcão, ele tinha algumas galerias subterrâneas, naturais, não eram feitas pelos seres humanos, naturais, por onde os gases do vulcão passavam. E na sala onde ficava a sacerdotisa, e é engraçado que em grego sacerdotisa se diz pitonisa, por causa da piton, da cobra. Lá nessa sala, esses gases, tinha uma rachadura no chão, no piso, e esses gases enchiam a sala. Esses gases, eles eram tóxicos, ok? Tanto é que a sacerdotisa, ela não durava muito. Não durava 6 meses, tinha que trocar de sacerdotisa. Quem eram as sacerdotisas? Eram umas gurias, umas menininhas. Elas eram desde crianças escolhidas e preparadas para serem sacerdotisas. Quando elas tinham a menarca, a primeira menstruação, elas eram promovidas a sacerdotisas. E ficavam lá nessa sala, respirando esses gases e atendendo a consulta. Essa consulta, inclusive, era paga. A pessoa entrava, passava pela porta, tinha uma antessala, pagava, para depois entrar na sala da sacerdotisa, lá na sala onde a sacerdotisa estava, a pitonisa, para fazer sua pergunta. E se acreditava que o Deus responderia. Pois bem, essa guria ficava lá. Essa guria não podia ter relações sexuais, ela era sempre virgem, e ela não durava muito por causa dos gases tóxicos. O problema é que esses gases, além de tóxicos, eles são alucinógenos.
deixava a guria doidona. Maconha mal fumada, rapaz. A guria parecia que tinha fumado o gato da vizinha enrolado numa cartolina. Parecia que tinha tomado gás de geladeira. Ela ficava trilouca. E essa loucona, imagina, uma guria doida, drogada, é que ia responder a tua pergunta. Veja como os gregos tinham fé, os gregos antigos. Porque eles acreditavam nos deuses e que os deuses falavam naquela situação. Para ela não estava drogada, ela estava numa possessão divina, possuída pelos... Era o Deus que estava falando, tá? Mas ela estava doida, muito doida, meu irmão. Então você chegava lá e fazia uma pergunta do tipo: eu estou apaixonada, eu vou me casar com meu amor? Ela dizia assim: eu não sei nadar. Por que diabo eu comprei uma bicicleta? Como é que é? Eu não sei nadar, eu não sei porque eu comprei uma bicicleta. Não tinha sentido o que ela falava. Tava doida. Ou você perguntava algo do tipo: olha, eu tô desempregado, tô precisando de trabalho, será que eu consigo um trabalho ainda esse mês? Ela dizia algo do tipo assim: caranguejo não tem pescoço. Ou você chegava lá e dizia: eu vou passar de ano, vou me dar bem na disciplina filosofia, na matéria filosofia, vou me dar bem lá com o professor Nildo, vou passar com ele. Ela dizia algo do tipo: a lua é de queijo. Se ela cair, eu paco, dou uma dentada nela. Não tinha sentido. Por isso lá tinha os intérpretes, que não são os intérpretes de Libras, tá? São outros intérpretes. Esses intérpretes eram os caras que diziam assim: ó, peraí que eu vou, fica na tua, fica de boa, que eu vou explicar o que essa doidona falou aí. Vou dizer o que o Deus está falando através da pitonisa. E aí o cara tentava coadunar, combinar, juntar a tua pergunta com o que ela disse. Tá? Beleza, e você sair de lá satisfeito, porque a sacerdotisa falou com você. E eles acreditavam que aqueles gases que brotavam do chão, que faziam a sacerdotisa em Delfos ficar em transe, era o veneno da piton exalando da sua sepultura. E que esse veneno matava a sacerdotisa, mas era capaz de fazer com que ela abrisse a sua alma, a sua mente, seu corpo, sua psique, sei lá o nome que você quiser dar aí, para a possessão divina. Beleza? Para que o Deus tomasse conta. E as pessoas acreditavam que aquilo que a sacerdotisa falava era a palavra de Apolo, a vontade de Apolo, a resposta de Apolo para as questões colocadas. Às vezes também a resposta do próprio Zeus. Ok? Bom, pessoal, isso aí é o oráculo de Delfos. É esse o contexto que existia lá. Hoje, na contemporaneidade, isso que você pode chamar de modernidade, pós-modernidade, sei lá, o nome que você quiser dar, no dia a dia de hoje, existe ainda um oráculo de Delfos? Existe. E você consulta esse oráculo todos os dias. Ele está na palma da tua mão. É o buscador chamado Google. Quando você está com uma dúvida, você pergunta ao Google. Você não fica com a sua dúvida. Você joga para o Google. E o Google te responde. Às vezes o Google responde umas loucuras totais, né, velho? Mas ele responde. Ele não deixa a tua pergunta sem resposta nunca. Ele sempre vai te responder. Por isso que é pertinente, tem sentido você comparar o Google hoje, nos nossos dias, com o oráculo de Delfos na Grécia Antiga. Beleza, pessoal? Era isso aí. Forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.